Acabou de começar. Sim. Então, eu, como o professor falou, né, estou aqui compondo o grupo de saúde mental dentro do Núcleo de Direitos Humanos. Comecei os estudos, então, muito recentemente dentro dessa área, né, dos direitos humanos e mais especialmente aqui com o grupo na área de saúde mental. E vem, de certa forma, a calhar, né, falar sobre ansiedade pela experiência clínica e vivências, né, que eu tive ao longo desses anos. Então, eu separei a minha fala em tópicos, em 2 tópicos principais, e aí vocês me perdoem se de tempos em tempos eu olhar, que eu coloquei um PowerPoint aqui só para não me perder no raciocínio. Tá? Fique à vontade. Se você quiser compartilhar o seu PowerPoint, também é possível, tá? Então, eu posso até compartilhar depois, porque eu estou falando com vocês pelo celular. E que o meu computador não é muito bom, então por isso que eu estou via celular. Tá bom. Então, quando o professor propôs falar sobre ansiedade, então eu tentei organizar isso, né, na minha mente, como iniciante aí nos estudos de direitos humanos, né, dentro da proposta da saúde mental. E aí eu organizei, então, a minha fala em 2 tópicos. Então, por que falar sobre saúde, necessariamente sobre saúde mental, sobre sofrimento psíquico e o que isso, de alguma forma, tem a ver, né, com direitos humanos. Então, um pouquinho de histórico aí, só para até me ajuda, né, nesse processo de me localizar dentro do tema, e eu acredito que para alguns também vai ajudar a ter essa noção, essa percepção do por que se falar, né, sobre saúde mental, sofrimento psíquico dentro de direitos humanos. Então, diante de todo esse cenário, falar de ansiedade, né, a gente tem ouvido muito sobre esse tema, né, então a ideia, num segundo momento, é falar sobre o sentimento ansiedade, não necessariamente trazendo uma fala de patologização, né, mas assim, só do entendimento do que também no segundo momento seria essa ansiedade que todos nós, seres humanos, de alguma forma, em algum momento da vida, nos deparamos. E mais especialmente o porquê, né, dessa atenção maior à ansiedade em questão de tempos de pandemia. Então, nesse primeiro ponto, em relação, então, à saúde, em ter acesso a ter direito à saúde e à saúde mental, o que a gente tem, assim, de histórico, né? O direito à saúde, então, é uma parte fundamental dos direitos humanos e do que entendemos por uma vida decente, né? O direito de desfrutar do mais alto nível possível de saúde física e mental, por assim dizer, não é novo. Então, aí a gente vai ter, ao nível internacional, a questão da Constituição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, traz em 1946 algo já organizado, né, sobre o completo bem-estar físico, mental e social das pessoas, e não apenas a ausência de doença, né? Então, isso seria uma das considerações sobre o que é saúde e saúde mental, né? Também se afirma que o gozar de grau máximo de saúde pode ser alcançado e é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem discrição de raça, religião, ideologia, política ou condição socioeconômica ou social. Um outro ponto dentro desse histórico, né, para a gente entender de onde vem essa necessidade de se falar sobre saúde mental, né, dentro do campo da saúde, a Declaração, então, Universal dos Direitos Humanos de 48 traz também, né, a saúde como uma parte, como um direito, né, de um padrão de vida adequado, tá? Também no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que eu acredito que seja o mais recente, né? Me corrija depois, professor Rodrigo. Também se traz uma perspectiva, então, de direitos humanos, que os direitos humanos, né, são iguais em humanidade, ninguém é menos ou mais humano do que o outro, portanto, somos iguais em direitos e deveres. E, acrescento aqui, que temos o direito, então, de contribuir, colaborar, investir, construir. Temos o direito de desfrutar os bens sociais, temos o direito de morar, estudar, crescer, trabalhar, decidir e temos direito à saúde física e mental, entre outros. Então, o primeiro ponto que eu levanto aqui, se a gente considerar, então, né, esses últimos direitos aqui que eu mencionei, desfrutar dos bens sociais, morar, crescer, estudar, decidir,
e ter direito à saúde física e mental é uma das coisas que a gente está vendo de alguma forma nesse processo aí da Covid, da pandemia, que isso de alguma forma, eu não sei se eu usaria o termo está sendo violado ou está sendo impactado, né, pela questão da Covid-19, né? Então, todos esses direitos, né, humanos mais específicos estão sendo de alguma forma impactados e isso, na minha, né, opinião, penso na minha reflexão, que já é uma forma, de certa forma, já é alguma coisa que vai gerar por si ansiedade e preocupação, né? Do básico aqui, isso, né, as pessoas não tendo esse acesso, não tendo o direito de desfrutar disso, por si só, então já vai gerar uma certa correlação de alguma forma entre, né, ansiedade, preocupação e tantas outras manifestações psíquicas que a gente está vendo de sofrimento, né? Por esse ponto aqui bem específico. Então não é algo que eu aprofundei, mas é um dos pontos assim que me veio quando eu fui estudar e preparar, né, essa fala para hoje. Então aí eu já deixaria uma coisa para a gente pensar. Uma segunda coisa, então, deixa eu só me localizar aqui, seria, então, por que dar atenção a essa questão da saúde mental em épocas de pandemia, de desastres? E aí eu fui buscar um ponto mais específico dentro da psicologia, né, que trata sobre os desastres, né? E aí fala que sim, né? Que reconhecer que a ansiedade, assim como outros sentimentos e outros fatores, que não só as emoções, né, trarão impacto na qualidade de vida e na saúde mental e na forma com que a população se relacionará com o momento atual, né, não deixa de ser uma forma da gente estar respeitando ou promovendo a dignidade e a integridade dos seres humanos, que é um dos valores que embasam a Declaração dos Direitos Universais, né, dos direitos humanos. Então, se dá atenção, ter esses espaços de conversa, de troca, os próprios protocolos que já existem, as cartilhas de orientação, o próprio projeto, né, o acesso, né, Michele? O acesso, né, é um direito. Né, o direito a essa informação, a todos essas reflexões que a gente, como profissional às vezes, de saúde, é até mais fácil fazer de alguma forma, porque tem um acesso mais, digamos assim, fácil a essa informação. Então, isso foi uma das outras coisas que eu pensei, né? Então, a necessidade de ter um foco psicossocial, né? Nesses momentos de pandemia, de desastres, eu acredito que nesse ponto específico ainda vai ser pós-pandemia muito melhor explorado, né? Dentro das nossas áreas afins aí, direitos humanos, psicologia, dentre outros, tá? Outro ponto, então, que eu queria trazer então, que a crise da Covid, né, então, é declarado que o impacto sobre as questões de saúde, seja física, sanitária, emocional, está trazendo à tona do como é importante investimentos, esforços, como fala, né, nos direitos humanos, de lutas, de mobilizações, para ter isso de alguma forma garantido, garantido, não é nem adquirido, né, já está no âmbito da garantia. Então, esse é um outro ponto. E um último ponto, que daí é o que o professor me pediu para falar sobre a ansiedade em si, e aí tem um pouco mais a ver com a minha prática clínica, né, com os meus estudos, é a questão da ansiedade. Então, um primeiro ponto assim que eu queria trazer é que não só a ansiedade dentro do sofrimento psíquico a gente tem que considerar, como qualquer outro tipo de emoção, né, que vai ser o sentimento que vai ser manifestado nesse movimento todo aí da pandemia, como a gente tem visto, né? O aumento, então, da depressão, dos outros tipos de transtornos, que eu acredito que também a gente vai ter uma maior explanação de como isso vai se configurar conforme os meses, né? E toda essa circunstância aí for se desenrolar. Mas mais, assim, especialmente sobre a ansiedade, uma das coisas que eu queria falar no primeiro momento, assim, que a gente tem uma tendência, muitas vezes, de patologizar, né? Todo tipo de sentimento, todo tipo de emoção, todo tipo de comportamento, quando muitas vezes algumas emoções são naturais, né? É natural sentir determinados tipos de emoção. E um dos primeiros pontos, então, mais específicos sobre como a gente entende clinicamente a ansiedade,
né? Que ela é um sentimento sentido por todos nós, em determinados momentos de vida, claro, né? A ansiedade, então, é inerente à nossa vida de alguma forma, né? Está presente, então, nas nossas relações, na forma com que a gente interage com a vida, com os outros, né? Mas o que teria, então, de característico, deixa eu só voltar aqui, né, nessa ansiedade. Então, a ansiedade, em algum grau, é natural, é normal, porque nós, seres humanos, né, da nossa evolução da nossa espécie, nós somos adaptados com um mecanismo chamado luta e fuga, né? Assim como a ansiedade, o medo também é um sentimento natural da nossa espécie, frente a perigos, a ameaças. Então, de certa forma, sentir ansiedade ou sentir medo não é algo ruim. Por quê? Porque alguns tipos de medo, de perigos, de ameaças na nossa evolução da espécie, como, por exemplo, na época das cavernas, a gente brinca, né, quando estuda essa questão aí mais antropológica, né, nossa, de desenvolvimento, a gente entendia assim, que os perigos eram perigos de ameaças físicas. Um leão ou qualquer bicho que, de alguma forma, o homem estava instrumentalizado para se defender. Então, todo o nosso aparato cognitivo, neurológico, tem esse sistema de luta-fuga, que nos faz, muitas vezes, né, reagir. Então, às vezes, a sintomatologia da ansiedade, assim como a do medo, ela é protetiva diante de perigos e ameaças, né? Então, sentir ansiedade e medo, até certo ponto, é bom, porque, de certa forma, a gente se prepara. Oi, Michelle, só um pouquinho. Desculpa, eu acho que eu fechei teu microfone, eu estava escutando um barulho aqui. Você pode abrir seu microfone, e daí eu fechei. Então, será que eu desliguei sem querer? Perdão. Eu Não, desliguei? eu tinha mexido aqui. Tá. Então, não, então desculpa. Então, assim, como eu estava falando, então sentir ansiedade e medo em alguma proporção diante de perigos reais, né? Nesses perigos que foram evoluindo, medo do escuro, medo da altura, né? A gente compreende que é normal, né? Agora, quando que de alguma forma a gente tem que considerar a ansiedade um problema? Não vou entrar hoje na questão dos transtornos, enfim, transtorno do pânico, enfim, várias vertentes que a gente tem aí sobre medo e ansiedade de uma forma mais intensa, né? Com um sofrimento mental mais intenso. Mas o que eu queria, com essa fala, assim, bem resumida, né? Dizer que ansiedade em tempos de pandemia, né, em tempos de mudança, em parte é normal. Porque esse sistema de luta ou fuga, essa preparação para coisas de alguma forma perigosas, como os nossos ancestrais aí, né, estavam expostos, hoje ainda continua. Só que os medos, a gente fala que são os medos da vida moderna, mudaram, né? Hoje o medo é de perder o emprego, hoje o medo de ser ridicularizado, por exemplo, em questão de convivência social, bullying, enfim, né? O medo moderno, ele é outro, são outros, porém o sistema cognitivo, né, neurológico, do sistema límbico é o mesmo, né? Então, de alguma forma, me parece assim que essa ansiedade que está mais generalizada, esse medo diante da pandemia, não deixa de ser um medo real, um medo protetivo, porque as pessoas e nós, né, estamos expostos a algo real. Não é algo visível, mas a gente vê que o impacto do vírus, da contaminação e todos os efeitos que tem, eles são reais, né? Então, a ansiedade nesse sentido, em partes, nos ajuda, o medo também a nos, de alguma forma, nos colocarmos numa situação de proteção, o próprio isolamento, né? Agora, a grande questão é, né? Até que ponto essa ansiedade pode ser considerada, né, normal, natural, esperada. E aí, um último ponto que eu queria deixar para a gente pensar. Então, como que a gente lida com essas dificuldades em relação à ansiedade? Porque a ansiedade frente a mudanças, né? A pandemia trouxe mudanças em todos os níveis: econômico, social, familiar, né? Me ajudem. Econômico, social, familiar, cultural, né? Profissional. Então, assim, a nossa reação diante de mudanças é, na maioria das vezes, de medo, de preocupação excessiva, de pensar e às vezes não sair do lugar. Então, os impactos da mudança muitas vezes aumentam a ansiedade. Essa ansiedade
né, instintiva, do básico, de se proteger, de lutar ou de enfrentar. Então, para encerrar, eu queria deixar, então, algumas reflexões para a gente pensar assim. Então, a gente sabe que os desafios em relação às preocupações constantes e principalmente o caráter de indecisão em relação ao nosso futuro, né? Dessa volta à rotina, não volta, volta aos poucos, não volta, né? Faz lockdown, não faz, libera algumas coisas, não libera, né? E os aspectos básicos dos direitos humanos são potencializadores do aumento de ansiedades e dos medos, né? E outra coisa, de um ponto de vista bem reducionista, assim, na minha fala, eu acredito que qual que seria a solução, um ponto reducionista, estou falando de ansiedade, né? A meta é sobreviver sabendo que em algum grau as nossas vidas serão impactadas pelo isolamento, pelas perdas, pelo luto, né? E pelas demais consequências aí sociais, econômicas, pessoais, enfim, né? Entre outras. Conviver com as preocupações e poder ter a habilidade de resolver o necessário e vital, na minha opinião, me parece, o que a gente pode fazer no momento, né? E entender que essas emoções de preocupação, ansiedade, incerteza, medo, angústia, são naturais num processo de mudança que a gente está passando, né? Diante de todas essas mudanças. Então, mudanças implicam preocupações, né? Preocupações reais, preocupações com os acessos, com o direito, né? Com o ir e vir, com a liberdade, com a saúde, né? Enfim. Então, a ideia é, por um ponto, pensar que a nossa vida vai ser impactada, provavelmente não vai ser mais a mesma. Então, se aproveitar esse processo de mudança para realmente trabalhar a aceitação de alguns limites das nossas capacidades como humanos, né? Como seres humanos, e entender que todos esses sentimentos, não só a ansiedade, como outros, né? Fazem parte da nossa existência e da nossa postura diante do que está acontecendo, né? Então, agora, a ideia, como a gente combinou, é que a Berenice, então, continue a fala. Me perdoem se eu falei muito rápido, tá? Porque é a primeira vez, assim, que eu estou explanando um assunto, assim, né, nesse formato. Então, a ideia é que a Berenice, então, agora fale um pouco do tratamento da ansiedade, mas numa perspectiva mais da psicanálise. Tá bom. Então, eu passo a fala para a Berenice. Agradeço, tá? Por terem me ouvido. Nós que agradecemos, Michele. Obrigado. Depois a gente continua. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho, né? A sua fala Combinado. me suscitou já algumas questões aqui. Eu fico meio curioso em torno da própria ansiedade, assim, né? Entre todos os padrões emocionais, que padrão é esse para a gente caracterizar cada vez melhor, assim, porque a gente ouve muito falar, mas o que é ansiedade mesmo, né? É algo que nós sentimos, mas sentimos esse sentimento e diferenciá-los, né, dos outros tantos sentimentos, né, é uma tarefa que não é tão simples. Eu acho que parte de um conforto, pelo menos para mim, parte, né, da necessidade de entender, olha, estou ansioso agora nesse momento, né, de reconhecer essa ansiedade, de percebê-la, lidar melhor com ela, né. Então, acho que nós vamos ver isso depois, né, mas eu fico aqui curioso de a gente tentar descrever a ansiedade. Dá para descrever. Né, de a gente pensar no corpo, sim, como pode ser. Transpira na pele, como que a gente sente isso, né? Mas é só para ir... Não, é importante, sim. Para a gente ir aguçando a nossa curiosidade para depois, quando a gente abrir a palavra, ótimo, né? Uhum. A parte mais de sintomatologia da ansiedade. Me lembra, então, depois que eu posso explanar assim. E essa questão do natural também, natural, e entender isso é um elemento importante, né? Porque que a gente patologiza demais, tem a ver com um discurso patologizante, no qual as pessoas absorvem, né? Então, é uma tarefa importante essa despatologização. É isso que a tua fala ajuda a pensar. E também no graus, assim, que no fundo é natural, ela é uma emoção necessária até, no fundo, né? Isso. Mas existem os graus e aí a gente está vivendo uma época em que o grau parece não, né? Está
subindo bastante, elevadamente, e que tem diretamente a ver com o que você falou das violações dos direitos humanos mesmo. Esses momentos emergenciais são momentos de exceção, de medidas de exceção, e os recursos se tornam escassos mesmo. São priorizadas pessoas nos atendimentos e tudo mais, então, políticas públicas são priorizadas pessoas, e isso acarreta, por consequência, uma série de violações de direitos humanos mesmo, que nos angustiam muito, né, que nos deixam muito ansiosos com relação ao nosso futuro, né? Pois é. Obrigado, viu, Michele? Berenice. Até depois. Até depois. Pode assumir a palavra, fazendo um favor? Melhorou? Pronto, agora pode falar. Resolvido. Era isso. Então, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder participar desse grupo de pesquisa junto ao professor Rodrigo e também do projeto, né, o Aldeia Solidária. Sinto uma grande satisfação de poder fazer parte de um projeto como esse, né? E dando continuidade à fala da Michele, né, eu acho que seria bem interessante a gente poder pensar, né, que a nossa vida ela está cada vez mais atravessada por diagnósticos, né, diagnósticos na escola, diagnósticos na justiça, nas empresas. A gente está continuamente sendo diagnosticado, sendo expostos a avaliações, né, e nesse sentido, assim, eu acho que um clássico, né, do Brasil Entre Muros, né, que é o Alienista, do Machado de Assis, eu acho que é um clássico muito interessante para a gente poder pensar, inclusive, o cenário atual, né? O Machado de Assis escreveu esse conto em 1881, né, para pensar o Brasil entre muros, e nesse conto do Alienista, né, ele conta a história do médico o Bacamarte, né, o Simão Bacamarte, em que ele pensou numa lógica higienista e ele prendeu toda a população através de patologias que ele denominou, né, naquela época, e em um momento ele viu toda a população dentro de um hospício e só ele do lado de fora, né? Então eu acho que esse livro, assim, é um livro maravilhoso para a gente poder pensar, inclusive, o momento atual, diante dos dados que estão sendo levantados, pesquisas recentes sendo feitas, né, nesse sentido da pandemia, não só sobre ansiedade, mas sobre depressão, transtorno do pânico, enfim. E a gente vê, né, que alguns dados da Fiocruz, por exemplo, eles trazem informações de que a pandemia ela estaria sendo assim, um grande agente motor para o desenvolvimento da depressão, né, na população, não só no Brasil, mas na população mundial, né? E aí, por que eu pensei nesse livro, assim, nesse clássico, né? Porque, claro, a gente não pode excluir, né, a possibilidade de pensar que algumas pessoas estão perdendo pessoas da família, estão atravessando desemprego, né, por conta de todo o cenário, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, a gente precisa ter o cuidado de não patologizar esse cenário, né? Por que eu falo isso? Eu também quis trazer esse livro para poder pensar na minha experiência, assim, na clínica, né? As pessoas que têm vindo até mim, só um minutinho. E eu percebo que essas pessoas que chegam na clínica, né, meus pacientes antigos e tal, eles estão lidando com a pandemia, cada um à sua maneira. Mas existe uma questão que é muito correlata a eles, né, que é essa dificuldade de ficar em isolamento, essa dificuldade de ter que se relacionar continuamente com as outras pessoas dentro de casa. Esse confinamento causa um sufocamento, né? Mas que a depressão em si ela não seria a principal causa da pandemia, né? Diante da minha experiência, que não é grande, né? Eu sou formada há 5 anos só. Então, esses novos pacientes que estão chegando na clínica, eles trazem as suas demandas, mas eu percebo que a depressão em si ela não é assim, um sintoma advindo somente da pandemia, né? Então, eu acho que por isso que eu quis trazer esse livro, para a gente poder pensar sobre isso, né? Para a gente não generalizar. E aí, para falar um pouquinho, assim, da ansiedade, né? Como a Michele trouxe, a ansiedade, ela emerge como um medo, né? Às vezes é um medo identificado, às vezes é um medo indeterminado, né? Pelo sujeito.
E a ansiedade, do ponto de vista da psicanálise, né, que é a minha abordagem na clínica, ela tem a ver com o desejo, né? É uma ânsia por alguma coisa, né? É uma espécie de crise do desejo, né? Onde o sujeito tem expectativas demais. Eu quero muito alguma coisa, mas eu tenho medo que eu não consiga. Ou então não quero muito alguma coisa, mas eu tenho medo que aquilo não, que eu tenho medo de impedir que aquilo aconteça, né? E aí, a ansiedade, ela pode também gerar alguns tipos de angústia, né? Que envolve outro aspecto, que vai envolver a ação do sujeito, né? Muitas vezes o sujeito vai agir diante da ansiedade por impulsividade, né? São ações em que o sujeito se vê realizando atitudes e tomando ações sem pensar. Então, faz com que o sujeito haja, mas sem pensar, sem problematizar aquela ação, né? E aí, a ansiedade, ela gera sempre uma preocupação, né, no sujeito. A pessoa quer sempre controlar as coisas que vão acontecer no momento, ou naquela semana, ou no futuro próximo, né? E aí, essa relação do sujeito com a ansiedade, ela acaba gerando uma dependência, né, no cotidiano e nas atividades do sujeito, né? E nesses quadros, a primeira coisa assim, que a gente pode tentar fazer na clínica, né, para tratar um quadro de ansiedade, é refazer a experiência desse sujeito com o desejo, né, com o desejo dele. Não é refazer, mas é redimensionar, né? Colocar o sujeito diante do desejo dele, repensar de que maneira ele se coloca e se relaciona com esse desejo, né? E a ansiedade versus a angústia, ela pode desenvolver outros quadros, né? Como os quadros somáticos também. Por exemplo, dores no corpo, infecções, algumas manifestações de acne, por exemplo. Por quê? Porque esses são os destinos, né, da angústia, da ansiedade, que vão responder através do nosso corpo, né? E a angústia, ela configura o desejo extraído do sujeito, né? Ou seja, o sujeito acaba que não tem mais certeza sobre aquilo que ele deseja, que ele quer, que ele manifesta, e aí gera essa angústia, essa ansiedade. E o tratamento da ansiedade através da psicanálise, ele consiste, né, em redimensionar essa relação do sujeito com o seu desejo. Né? Oi, Gabi, só um pouquinho. Era isso que eu queria trazer. Né? Só um pouquinho. Gabi, a gente está escutando o seu... Para esse momento, que são leituras o seu teclado. que me atravessam e que são leituras que me auxiliam nesse momento, no meu trabalho, enfim, com a lida aí com os meus pacientes. Eu gosto muito desse livro aqui do Christian Dunker, né, que é um psicanalista, ele é professor da USP, Sofrimento, Mal-Estar e Sintoma, né, que ele vai falar sobre a psicopatologia do Brasil entre muros, e ele usa justamente, né, o clássico do Alienístico do Machado de Assis para falar da lógica da vivência dentro dos condomínios, né? E aí ele traz também assim, uma analogia ao filme do Godard, né, que é um diretor francês, que na década de 60 fez um filme chamado Alphaville, né, que era um filme utópico, mas ao mesmo tempo distópico, né, porque regrava a vida dentro de um condomínio no qual era proibido falar sobre os afetos, né. E aí, diante desse cenário e tal, ele vai fazer uma comparação com o surgimento dos condomínios em São Paulo, né. E lá em São Paulo, em 1970, foi construído o primeiro condomínio, também chamado Alphaville. E esse condomínio, ele foi criado, né, tem essa coisa da lógica do muro, né, para instituir as defesas daquilo que não é estranho, né, para quem vive naquele condomínio, enfim. A lógica do condomínio, para ele, é para estabelecer as regras de convívio, de vivência, né, para que haja contratos, para que, como se a coisa fosse funcionar de modo perfeito, né. E aí, essa coisa do condomínio, dos muros, existe também uma ficção de que esse seria o ideal de felicidade, né? Dessa coisa de você morar num condomínio de luxo, dessa coisa de você ter atingido aquele patamar, né, de ter classe alta, enfim, e tudo mais. E o que está fora disso está apartado, né? Inclusive, eu tenho até um conhecido que mora num tipo de condomínio como esse em São Paulo, e você só pode entrar lá se você der a sua identidade, o seu CPF e
ficar lá com o porteiro até você subir. Isso é interessante, né? E um outro livro, gente, que eu acho que é muito legal também, que é esse aqui da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, né? Eu gosto muito desse livro também, para a gente pensar a depressão, né? Nos tempos atuais e tudo mais. E ela escreveu esse livro em 2004 e ela conta que quando ela começou a escrever esse livro, ela estava dirigindo e tal, e ela atropelou um cachorro, né? Estava na estrada e atropelou um cachorro. E aí ela pensou, né, que essa coisa da vivência, né, através da correria do dia a dia, das demandas do cotidiano, né, atravessa um sujeito de uma forma avassaladora, né, que inclusive pode causar morte de algumas coisas, né, na nossa vida, enfim, na forma como a gente lida com o outro, na forma como a gente lida com as nossas tarefas, né. E aí ela vai dizer que a depressão ela pode ser encarada como um sintoma social, né? Que ela vai rememorar quando Freud atendia as histéricas, né, as pacientes do Charcot. E a histeria, né, poderia ser considerada um sintoma social. Por quê? Porque naquela época, né, as mulheres elas não tinham um papel, elas tinham um papel, na verdade, muito delimitado na consolidação da sociedade burguesa, né? Então as mulheres elas tinham um papel muito reduzido, né, e elas exprimiam isso através dos sintomas, né? Elas tinham convulsões, mas ao mesmo tempo elas não tinham nenhum problema neurológico, né? E aí ela vai fazer essa analogia também com a depressão, para poder pensar que a depressão poderia ser também um sintoma social. Mas quando ela fala em sintoma social, né, ela vai dizer que todos os sintomas são psíquicos, né, de certa forma, por isso eles são sociais. Porque eles só aparecem como sintomas na medida em que o sujeito se estranha dele mesmo, né. Mas aí ela também vai fazer uma crítica, né, dizendo que o termo, né, sintoma social, ele também é controverso na psicanálise. Justamente por essa primeira problematização que eu trouxe, né, da gente não generalizar, não patologizar tudo, né, sem uma problematização e sem perceber que cada sujeito tem a sua história, né, sua história de vida, o seu sintoma, a sua angústia. Para cada um isso representa aí uma coisa e um significado diferente. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para a gente poder problematizar e tudo mais. Assim, eu, na verdade, também, pessoal, eu preparei aqui para finalizar essa problematização. Eu fiz parte do coral da UFR, eu canto mal pra caramba, né? Mas eu queria pôr a música aqui do Sérgio Sampaio, cantada pelo Luiz Melodia, não sei se vocês vão ouvir, mas eu vou cantar um pouquinho, apesar da minha voz ser péssima, que eu acho que é para trazer assim, um pouco de leveza e, ao mesmo tempo, problematizar essa questão não só da ansiedade, mas da depressão, né? Eu acho que a questão da saúde mental nesse momento. Então, vamos lá. Peraí, gente, que agora eu cortei aqui meu som. Peraí. Só um pouquinho. Que eu acho essa música muito legal. Depois, quem quiser ouvir em outro momento, é do Sérgio Sampaio. Eu gosto dela na voz de Luiz Melodia. Fui internado ontem na cabine 103, no hospício de 8 dentro, só comigo tinham 10. Doente do peito, estou doente do coração, minha cama já virou leito, sendo que eu perdi a razão, maluco da ideia. Gente, é isso, tá? Muito obrigada. Tudo bem, valeu. Essa foi boa. Valeu, Berenice. Terminar com música, né? Assim, eu achei sensacional. Obrigado aí pela participação. Tá? Você consegue nos escutar aí? Bom, acho que desligaram a conexão lá dela, né? A Berenice desligou a chamada. Ah, tá. Mas acho que ela nos ouve, né? Faz um
um ok assim, Berenice, se você nos ouvir, tá? Um joinha. Bom, então, assim, obrigado mesmo, acho muito importante as colocações da Berenice, trazer uma perspectiva da ansiedade a partir da dimensão do desejo, né, e de como isso envolve, portanto, algo que a gente quer e que não sabe se vai acontecer ou vai conseguir, e isso, inclusive, sobre estar vivo, né, que eu acho que a própria questão da finitude está colocada em questão nessa dimensão da pandemia. Poderíamos dizer, assim, que a ansiedade é algo natural, porém adquirido, né? Ou seja, na verdade, há uma confusão entre o que é natural e o que é adquirido no que se refere ao ser humano, né? É um problema da relação entre natureza e cultura. Então, ao mesmo tempo que se trata de uma emoção natural, nós temos aquilo que é a cultura no seu modo de organizar-se, do ponto de vista da civilização, da moral, né, da lei, da ética, da política. Isso acaba impactando na forma como nós experienciamos o mundo e, portanto, experienciamos a sociedade, experienciamos uns aos outros na nossa intersubjetividade, e essas emoções, então, elas podem, parece que, ser intensificadas ou menos intensificadas, né, mais equilibradas, né, e me dá a impressão que se trata, então, de uma questão de equilíbrio, né, e eu queria até ouvir aí também os colegas desse nosso fórum aí, depois eu passo a palavra para a Michele e para a Berenice mais uma vez, né, mas vamos ver se os colegas também querem complementar, porque eu só estou colocando da minha parte isso, né, que me vem na cabeça, por exemplo, a questão da ansiedade e angústia. Né? Como é que eu diferencio exatamente isso? Porque aí você tem a angústia como também um tipo de sentimento ou emoção que é descrito por vários autores diferentes, de diferentes maneiras, né? A angústia é um conceito muito mais filosófico do que a ansiedade, não é a ansiedade o ponto da reflexão filosófica, né? Mas ela tem vamos dizer assim, a ansiedade é uma emoção menos conhecida por filósofos, vamos dizer assim, né? O nosso foco da investigação normalmente é a angústia, mas me parece que do ponto de vista da psicoterapia e da saúde mental, saber distinguir é uma questão importante, né? E mesmo que ela seja compreendida apenas como graus, existe um grau que ela parece afetar sintomaticamente o indivíduo, né? O sujeito, né, na verdade, nas suas relações, nas suas tarefas do cotidiano. Né? Então, a pandemia acaba, de alguma forma, fazendo com que esse grau de ansiedade seja aumentado, né? E um grau que já era, na verdade, quase que um limite. Eu acho que o mundo contemporâneo, a forma de organização da sociedade, o sistema produtivo econômico, os valores e princípios que pautam as decisões políticas e sociais no mundo e na nossa sociedade, são fatores de angústia, né, e, portanto, potencialmente desenvolvedores de ansiedade e de transtornos relacionados à ansiedade, né? E, assim, eu queria, além de pensar a diferença entre ansiedade e angústia, o que é a ansiedade, como ela se manifesta realmente no corpo, acho que a Berenice no começo já nos ajudou um pouco a entender isso, né? E para a gente pensar como é que se lida com a ansiedade, porque normalmente quando se tratam de transtornos, isso significa que o sujeito não está no controle dessas emoções, mesmo quando nós não somos aí sucumbidos por algum transtorno, nós não estamos no controle das nossas emoções, né? Então, às vezes as pessoas ficam esperando uma receita, ou está cheio de gente por aí dando receita de saúde mental, de como é que você deve lidar com a angústia, como é que você deve lidar com a depressão, com a ansiedade. Não é uma questão de decisão, que, não, agora eu vou lidar, né? Porque é uma coisa que
que transcende o próprio sujeito no que se refere à sua capacidade racional de controlar aquilo. Então, quais efetivamente que são as nossas alternativas diante dessas épocas, né, em que o grau de ansiedade e de angústia, eles aumentam consideravelmente, né? Embora pareça que relacionado à pandemia e esse grau de ansiedade, que mais casos de depressão vão acontecer, né? Recentemente eu vi uma live no qual a professora dizia que historicamente não foi isso. Historicamente não aumenta a quantidade de pessoas com depressão em cenários como esse. Porque parece que existe algum tipo de chamado, né, da humanidade, da pessoa, um chamado da vida e do sujeito a uma questão mais carnal, algo que assim tem a ver com sobrevivência e não com tantos fantasmas aí que permeiam o nosso imaginário. Então essa condição emergencial, em algum grau, não que isso seja universalmente válido, né? Mas só para a gente ter um raciocínio oposto à ideia de que as pessoas vão ter mais depressão por causa da pandemia, né? Porque isso não é por causa dessa ansiedade, que aumenta o grau de ansiedade, de angústia, sim. Agora, isso se transforma numa depressão ou se transforma, gatilho para alguma psicopatologia, ou não, né? Como é que a gente vê isso? E aí, pensando como lidar com a ansiedade, né? Para a gente pensar nisso também. Além de aceitar e entender como uma emoção natural, né? A gente pode começar a perceber que está com uma falta de equilíbrio do ponto de vista da ansiedade. Como é que a gente recupera esse equilíbrio, né? Quem gostaria aí? Gabi, gostaria de complementar alguma coisa? Tereza, por favor, fica à vontade. Eu havia conversado com a Berê, a Júlia também. quando ela disse que ia montar a fala, e a gente até falei para ela que eu não acho que o cenário específico da pandemia seja uma regra de 3 direta, assim, ao aumento do sofrimento, dessa angústia mesmo, da ansiedade. Eu acho do que sofrimento né? Assim, eu acho que há algum tempo a gente já vem discutindo sobre saúde mental e a interface com outros problemas sociais, assim. Então, acho que o cenário da pandemia, ele só escancarou, assim, a nossa realidade a ponto da gente estar só num momento muito grande, assim, de dor. Eu não acho que a pandemia seja a causadora. Eu acho que a gente tem outras questões sociais, outras questões que estão perpassando na nossa sociedade que fazem com que a gente se sinta dessa forma, assim. Então, acho que a pandemia ela só veio assim para escancarar o problema, assim, do social, do afetivo, do econômico, das crises políticas, do preconceito, enfim. Eu acho que esse cenário aprofundou todos esses sentimentos, assim. Muito bem. Adriano? Eu fico muito contente da gente poder estar compartilhando alguns pensamentos e me proponho aqui fazer uma leitura que pode ser benéfica para nós. Primeira coisa, pela leitura psicanalítica, que é algo que me cabe, angústia e ansiedade não são a mesma coisa, são coisas distintas. A angústia provém de um aspecto que a gente pode nominar. É algo que nós nominamos. Então, assim, angústia pode ser nominado
E tanto que Freud chamava de angústia algo que pode ser neurotizado. Se trata que a gente pode perceber o que ela é e a gente vem a ter medo. E a gente só tem medo de algo que a gente sabe o que é. Então, o desejo está localizado na angústia, né? Esse caso do desejo tem a ver com a subjetivação. Na angústia, a gente busca um exercício de subjetivar. Ou seja, na neurose, a gente pode subjetivar, né? E a ansiedade tem mais a ver com uma questão que a gente não tem um aspecto concreto. A ansiedade, ela é do indefinível. E tem a ver com aquilo que a Berenice falou, de se ter uma perspectiva, uma expectativa de algo que se quer, ou até mesmo de algo que não se quer, né? A expectativa de eu querer alguma coisa, ou mesmo não querer que certa coisa aconteça. Isto sim tem a ver com ansiedade. Ou seja, é algo que está no campo do indefinível, é algo que pode acontecer e que de algum modo eu não quero que aconteça. E nesse sentido a gente pode perceber que a questão da quarentena, pelo menos em relação a alguns pacientes que eu tenho atendido, eles têm uma certa aflição em relação e que se concretiza nessa ansiedade. E essa questão da ansiedade se amplifica na quarentena, sobretudo porque nós temos um componente adicional que é a imprevisibilidade. E porque nós não temos uma perspectiva de quando termina essa quarentena. Temos uma previsão de uma vacina em meados de 2021. Então, o que acontece? Eu não sei quando isso vai terminar. Se é em julho, se é em agosto, se é em setembro, e até que ponto isso vem a terminar. E isso gera um pânico, uma aflição. Angústia seria um outro campo, um outro estatuto. É um sentimento que eu já carrego comigo. A ansiedade, ela é ocasional. É de acordo com algo que vem a acontecer, né? É uma expectativa que se cria. Então é assim. Essa questão do mundo idealizado tem a ver com a depressão. A depressão tem a ver com isso. A depressão é o estatuto do insatisfatório, que significa é por ser totalmente insatisfatório, pelo sujeito se colocar numa sensação totalmente satisfatória, é que eu acabo me colocando num vazio da depressão. A depressão seria passa a ser um acúmulo do esvaziamento, pode parecer paradoxal, mas não é. Tem a ver com aquilo que nós já falávamos em outro momento sobre o sujeito, sobre o neoliberalismo, a sociedade de consumo, e tem a ver com aquele sujeito ideal, o mundo ideal. E nesse momento em que eu me coloco confinado, eu estou aquém daquele sujeito que eu estava colocado em busca do ideal, ou seja, e que já era aquém do ideal. Então, como é uma questão de definir o que seria angústia, como você colocou desde o início, angústia tem a ver com algo que eu posso nominar. Eu posso subjetivar, e eu sei pelo que tenho medo. E o pânico não. Muitas vezes eu não sei pelo que tenho pânico. E aí entra um outro elemento, que é a patologização. A patologização tem a ver com a observação que, por exemplo, qualquer tristeza que eu tenho medo, qualquer tristeza que eu tenho nesse momento pode ser lida como uma depressão. O que não necessariamente é. Nós temos que pensar que as pessoas têm as suas tristezas, as suas ansiedades. E a gente não deve colocar isso num fator patológico, para não cair justamente na questão da medicalização, que é como o Rodrigo muito bem aborda. Eu acho que a questão de você olhar a angústia, por ser uma
por ser uma característica do sujeito. É um histórico, tem a ver com o histórico dele. Ela está intrínseca ao desejo, ou o desejo está intrínseco na angústia. E essa questão da ansiedade ter a ver com não se ter uma perspectiva também. Isso aguça e amplia ela, né? E só para a gente pensar um pouquinho com relação a confinamento, que é devastador, né? Tem algumas pessoas que relatam que tem coisas absurdas, do tipo sonhar que está numa maca e que vai morrer. E isso em função dessa leitura que se faz desse momento, de toda essa aflição, que é coletiva, né? E eu acho que uma coisa que é legal para a gente concluir essa leitura, e que tem a ver com os direitos humanos, que é a questão que a gente pode lembrar do que aconteceu na ditadura. De repente o sujeito era colocado numa cadeira, nu, torturado, e quando desmaiava, havia um relógio na parede que era retirado e alterado a hora e colocado de volta, e aí tentava acordar o sujeito com água, e ele acordava e olhava para o relógio, e vinha um outro tempo. Ou seja, uma mudança cronológica, mas que afetava o seu tempo lógico, né? Ou seja, e afetava a sua percepção lógica do tempo. E isto tem a ver com previsibilidade. Então, assim, a gente precisa de uma certa previsibilidade das coisas. A gente precisa se programar. A gente precisa de perspectiva para andar. Isso tem a ver também com a questão das solitárias, que, por exemplo, o sujeito durante um certo tempo acaba perdendo toda a noção e a saúde mental vai para o espaço. Então aí, isso nos permite ver que o confinamento tem um efeito dramático. E que eu tenho visto isso com as pessoas que eu tenho atendido, que a ansiedade tem a ver com esse confinamento, pois não se tem previsibilidade. Uma das coisas como solução que a gente pode pensar, e que é uma das coisas que eu falo para os pacientes, para as pessoas que eu atendo, é, de repente, estabelecer uma rotina, por ser algo que eu diria providencial, né? Para você ter uma rotina, para você ter uma hora para levantar, uma hora para fazer as refeições, um momento para ler, um momento para ouvir música, um momento para se distrair. Ou seja, você demarcar o tempo, né? E você cria uma demarcação. Você sabe que aquilo vai acontecer e que depende de você criar o movimento dessas coisas. Até porque antes da pandemia a gente vem de uma dependência do relógio. Pois quando a gente está antes da pandemia, quando a gente não está, a gente tem aí uma dependência do relógio em que a gente tem horário para trabalhar, hora para pegar o ônibus, hora para estudar. Por isso que eu acho que é importante a gente criar essa rotina e aos poucos, na medida em que as coisas foram modificando, a gente vai permeando essa rotina com novas atividades. Sim. Bom, era essa a minha contribuição. Alguém mais gostaria de falar? O que vocês acham? Como é que vocês estão vendo essa questão, né? A Júlia, a Tereza, Berenice quer retomar, Gabi, Michele. Rodrigo, ficou clara a questão da distinção de ansiedade e angústia? Você conseguiu pegar essa parte da distinção entre angústia e ansiedade? Sim, achei bem interessante, Adriano, só que isso são categorizações, né, das emoções humanas ou dos sentimentos humanos, e eles têm sempre um limite, assim, né? Você não dá para colocar que a angústia simplesmente é um sentimento diante de algo mais concreto, e a ansiedade é diante de algo indefinível. Isso eu entendo que seja uma forma de leitura da psicanálise, né? Então, eu entendo que seja uma boa leitura. Essa não é uma leitura minha. Essa não é uma leitura minha. Isso é então, eu entendo meio clássico. Assim, né? Então, eu entendo que seja uma boa leitura, mas é preciso considerar que são categorizações. Tá? E como sim.
como toda Se a gente não categorização, utilizar, a gente não consegue. como toda categorização, ela expressa o real como um aspecto limitado a essa categorização, porque em algum grau, angústia, ansiedade, não são coisas que onde uma acaba, termina, né? Onde uma acaba, começa a outra. Você não tem esse limite de separação entre um sentimento e outro, entre uma emoção e outra, certo? São categorizações importantes, mas que elas sempre precisam ser consideradas... Ali, veja. Ok. Veja, são leituras. Você veja que elas são distintas, mas isso não significa que elas não estejam ocorrendo ao mesmo tempo. Essa é a questão. Então, assim, quando eu digo que ansiedade é diferente de angústia, eu não estou dizendo que uma começa e a outra termina. Elas podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Porque você tem uma angústia, é sua, e de repente você tem aí uma ansiedade de uma situação que ocorre. Então, assim, são fenômenos que podem ocorrer ao mesmo tempo. Acho que é isso que você está tentando falar, né? Isso, é isso? Não só também nesse sentido, mas também de um ponto de vista ontológico, com relação ao sentido de ser de cada conceito e cada definição que as ciências colocam, né? Quer seja a psicologia ou qualquer ciência, que precisa operar por pelas nossas categorizações, digamos assim, né? Então, elas são importantes para compreender o mundo, mas é sempre bom ter em vista de que, se elas ocorrem em paralelo, é também porque elas não são completamente separadas. Porque isso não existe, no fundo, no ser humano, na vida humana, né? A gente não tem simplesmente um modo de ser que quando um acaba... legal para a gente pontuar. Professor, eu não sei se eu posso fazer... Deixa ele concluir, aí a Michele retoma a palavra. Pode falar. Eu só quero terminar aqui assim, porque assim, a angústia, ela é neurotizável. A angústia, você sabe por que tem. Você sabe o que é. É nominável. Uma angústia é nominável. E ela pode ser subjetivada. E é aí que a gente trabalha a angústia, na subjetivação. Você vai dando materialidade para essa angústia, porque ela tem a ver com desejo. Claro que ela é inconsciente, mas ela é nominável. Agora, ansiedade não é nominável. Ansiedade, você pode ter um motivo, mas a sensação de ansiedade é algo que você não tem, ou você quer muito que aconteça, como a Berenice falou, ou você não quer que aconteça, e você fica numa expectativa. E aí tem a ver um pouquinho com o que a Michele falou, que se aproxima de uma outra leitura, que é do estresse, que é essa questão de fuga e luta, né? Então, a ansiedade claro que é uma adrenalina, claro que é uma sensação. Agora, a angústia tem mais a ver, Rodrigo, com a melancolia. Entendeu? Pelo menos essa é a leitura do Freud, né? Ela tem mais a ver com a melancolia. Não, antigamente era chamada de melancolia. Eu estou só brincando um pouco até um pouco com vocês, né? Como um filósofo em meio a psicólogos e psicólogas, porque aí nós já temos mais um nome, por exemplo, o estresse, né? E assim, eu sinceramente acho que, no fundo, esses nomes indicam muito pouca coisa do que seja essa emoção ou esse sentimento humano, né? Eles denominam, mas explicam quase nada, porque, no fundo, é algo que nós sentimos, tá? Então, assim, eu penso que toda abordagem psicológica ou psiquiátrica, né, do ponto de vista teórico, precisa ter muito claro isso, né? Então, é só isso que eu estou tentando dizer, e não quer dizer que a psicanálise não tenha, ou que você não
perceba isso, né? Mas apenas para que a gente tenha uma visão complexa aí daquilo que a gente chama de sintoma ou de psicopatologia, né? Michele? E você está tocando num ponto importante que eu acho que toda tentativa das teorias, né, psicológicas, seja de qualquer linha ou abordagem, é realmente trazer esse entendimento do porquê que a gente sofre, né, porquê que a gente sente, porquê que a gente pensa. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da terapia cognitiva comportamental, que eu acabei nem detalhando nada, porque daí realmente seria só sobre isso, né? Mas o que a gente vê? Que nada do que a gente sente à toa. A gente tem, né, pela TCC, a gente entende que os pensamentos geram a emoção e a emoção leva ao comportamento. Então, para uma pessoa ter uma sintomatologia... E vice-versa, né? Isso, é como se fosse um ciclo, né? Um pensamento leva uma emoção um comportamento, e esse comportamento pode ser um pensamento, enfim, a gente faria aí uma outra explanação. Mas não, eu disse e vice-versa, porque ele vem também do concreto para o pensamento, né? Isso, um pensamento não é só essa sensação de que, eu estou tendo um pensamento, é uma lembrança, é uma imagem, enfim, né, várias categorias para se definir o que é um pensamento, pela terapia cognitiva. Mas aí, pegando esse gancho do que você está falando, do que é a ansiedade, no sentido de sintomatologia, e nesse sentido a terapia cognitiva comportamental bate muito forte, assim, né, por ter essa tríade aí, né, pensamento gera emoção, emoção gera comportamento. A gente entende que a ansiedade é como sentimento, não como um quadro patológico, enfim. O que basicamente seria? Taquicardia, então aquele coração acelerado, né? A sudorese, tá? O suor, às vezes, do corpo. Tem muitas pessoas que referem, às vezes, o rosto quente, ou até, às vezes, um esfriamento, como se assim, ter um gelo, né? Ficar com o corpo gelado, tremor, medo de acontecer o pior, sensação de desmaio. Então, todas essas sintomatologias se referem à ansiedade como sentimento, né? Aí, se a gente vai pensar no que seria uma ansiedade normal, aquilo que eu falei, né? Que todos nós, seres humanos, pelo processo de evolução, sentimos diante de ameaças, de mudanças, de perspectiva de futuro, né? O que seria essa ansiedade que nós temos de capacitação evolutiva já, né? Não é a gente que controla, isso está no nosso sistema límbico, né? No nosso sistema das emoções, né? Tá dentro desse processamento cerebral, então não é algo que a gente controle, né? Isso é do nosso desenvolvimento aí cerebral. E o que seria essa ansiedade, então, que você perguntou, né? Qual é o limite do que é normal, do que é patológico? Quando a gente pensa em transtornos de ansiedade, muito especificamente, a gente diz que tem que ser desproporcional, né, ao perigo real da situação e tem que causar um nível de sofrimento muito alto. Aí, se você parar para pensar, o transtorno de pânico, a fobia social, todos os transtornos, né, relacionados que têm ansiedade e medo como padrão, a gente sempre vai pensar em algo muito desproporcional ao perigo real que aquilo representa. Então, por isso que eu falei que, às vezes, essa ansiedade normal que todos nós sentimos diante, principalmente, de mudanças e de uma falta de perspectiva do futuro, que tem a ver com o que a Berenice e o Adriano falaram, né? Eu acho que isso é um sistema, é algo de todos nós. Quanto a como essa ansiedade vai se manifestar, se eu vou ser mais ansiosa, você menos, as outras pessoas vão desenvolver um transtorno de ansiedade ou não, isso, claro, é muito particular de cada sujeito, né? Não tem como a gente dizer, né? Mas um último ponto que você falou para mim, que você falou, mas como que lidar, então, com essa ansiedade? O que fazer? Primeiro, a partir da aceitação de que isso é algo natural, num primeiro momento, diante de situações de mudança, de um cenário de incertezas, que também corrobora com a fala dos colegas, né? O cenário da incerteza gera ansiedade, porque é como se fosse uma medida de ação, ou ajo ou fujo, né? Então, primeiro momento, aceitar que essa ansiedade vai ser sentida em graus, dependendo de cada sujeito, né? A aceitação. E a gente da TCC diz que a partir do momento que você entende que certos pensamentos geram essa ansiedade, uma categoria, um padrão de pensamentos de ansiedade, são muito característicos, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas que isso está por trás do plano de fundo de por que a gente sente, aí, enfim, a gente tem toda uma base de psicoeducação para trabalhar.
Ponto. E uma coisa que você falou interessante para encerrar, sobre a gente sente as coisas, né? Realmente, tem outras abordagens dentro das terapias cognitivo-comportamentais que trabalham essa questão da aceitação da emoção, porque a gente não precisa fazer nada com a emoção, que ela é algo natural. A gente precisa ter uma regulação, muitas vezes, dessa emoção, né? Quando ela é desproporcional, enfim. Então, acho que toda essa tentativa das teorias, das psicologias, psicopatologias e teorias é realmente ter um entendimento do que por que a gente se sente, né, de determinadas maneiras. Então, concordo com você que todo mundo quer o mesmo objetivo, né? Quer ter um entendimento, né, sobre tudo isso. Muito bem. Obrigado, Michele. Eu posso... Diga, Júlia. Não, então, aqui dentro de todas essas discussões, né, eu comecei a me questionar que talvez nesse momento de pandemia, falar que ter mais ansiedade, mais angústia também é algo complicado, né? De certa forma, a gente sente alguma coisa diante dessa incerteza, mas é muito contextualizado, e eu acho que é importante trazer isso, de que é algo a nível social e não a nível individual, né? Porque quando a gente fala da ansiedade enquanto transtorno, enquanto algo que realmente desestabilizante, ela é a nível muito do sujeito, muito individual, não que não tenham fatores sociais, mas é algo particular. O que a gente está vivendo hoje é algo que atinge todo mundo, né? Algumas pessoas, infelizmente, de uma forma muito mais drástica, mas está atingindo todo mundo, e isso traz uma sensação coletiva, e que não necessariamente vai trazer uma patologia, né? Porque eu não sei vocês, mas eu percebo que está todo mundo tentando muito lidar, né? Como a gente vai falar de saúde mental, como que a gente vai trazer um conforto, e ninguém sabe muito bem como falar, o que fazer, porque a gente está vivenciando isso nesse momento e não sabemos, né? É muito incerto. Então, quando eu penso em discutir essas questões de ansiedade, até pelo que os meus pacientes estão me trazendo nesse momento da clínica, é que tem que contextualizar mesmo o que a gente está passando, sabe? É uma coisa a nível social e que não necessariamente é patológico, sabe? O sofrimento não precisa ser... É o que a gente discute, né? Muito, mas eu trago isso só como um ponto de vista meu, de que nem tudo que a gente está sentindo é algo que precisa ser, sabe, que a gente tem que parar de sentir, que é normal a gente não estar se sentindo bem nesse momento, né? Porque tem coisas terríveis acontecendo, não só a nível da pandemia, mas no nosso caso, em alguns outros países a níveis econômicos, né, sociais, políticos. Então, acho que foi até você, professor Rodrigo, que compartilhou um texto de que falou que estava, né, que era normal a gente estar se sentindo mal, que seria esquisito se a gente não tivesse. Então, eu percebo que essa coisa do aumento da depressão, da ansiedade, é algo que talvez a gente não consiga mensurar nesse momento, sabe, se vai realmente ou não. Porque... o sofrimento é normal, né? Se ele vai virar alguma coisa, né, vai de como o sujeito lida, mas também de como a sociedade lida também, né? Com certeza. Era só isso, só uma questão da contextualização. Que bom, legal, Júlia, muito obrigado. Berenice, você consegue fazer, será? Sim, na verdade, assim, não? Eu na verdade muito agradecer a fala da Júlia, porque eu acho que ela foi assim, complementar a exposição da Michele, o que eu trouxe também, né? Que é essa questão da gente não patologizar, né, o que a gente está atravessando de uma maneira assim tão generalizada. Mas o que eu gostaria de esclarecer, né, grosso modo, é que em relação à ansiedade, o que eu quis dizer não é que o sujeito que está sendo atravessado pela ansiedade, ele está sem perspectiva, não se trata disso. É uma necessidade de controlar as coisas que vão acontecer, que pode ser no momento presente ou no momento futuro, assim, é essa relação, né? Não significa que a pessoa que tem ansiedade não tem perspectiva, né? Porque, assim, eu tenho pacientes que têm
são ansiosos, que têm lá suas questões, mas tem perspectiva. Então, eu acho muito perigoso a gente colocar dessa forma, né, como o colega Adriano mencionou, porque aí a gente estaria também, mais uma vez, patologizando. Então, só para corrigir se eu não fui clara, eu estou agora. E é isso, muito obrigada, foi muito legal a discussão. E é isso, obrigada. Muito bem. Acho que o Adriano falou uma das coisas, assim, sobre como lidar, que é a questão da rotina, né? Parece que tem uma rotina, porque somos animais de rotina, nos últimos anos, com toda essa organização da vida, né? Uma organização biopolítica da vida, e ficar enclausurado, né? Ou ficar sem essa rotina, gera um certo desconforto, que é preciso se adaptar, né, e ter uma rotina ajuda. Mas ainda há muita coisa para se pensar enquanto como evitar, né, como lidar com esse sofrimento, ou quando você já está num processo de ansiedade, né? Como é que você faz um trabalho mesmo até de educação, assim, para o sujeito, né, de como lidar com a ansiedade. Parar não é simplesmente algo que ele vai fazer que vai parar de sentir, né? Então, a rotina ajuda, se ele conseguir decidir fazer uma atividade física, a gente sabe que ajuda. Se a gente conseguir que ele, em alguns momentos de lucidez, esteja diante de uma expressão artística, curta uma música, um teatro, né? A gente sabe que são fatores que nos ajudam a controlar, né, o grau, digamos assim, de sofrimento, e que são a busca por prazeres também, né? A busca por realização de desejo, de outras formas que podem nos ajudar nesse momento. Sim. Muito bem. Gente, oi, Adriano, para a gente encerrar, então. Eu fui pro shopping. Tá bom. Diga, meu caro. Eu dizer o seguinte, Rodrigo, que assim, talvez, para não ser mal interpretado, né? Gabi, pode desligar seu microfone? A angústia é necessariamente uma patologia. Ela é uma leitura de um funcionamento, né? E isso não é negativo, né? Isso não é negativo. Agora, quando eu coloco a questão da ansiedade, só para se ter uma ideia, tem uma metáfora que eu faço quando eu falo com os pacientes que tem sido bem interessante. Se você, por exemplo, fizer uma cirurgia, tá? Uma cirurgia de apendicite, por exemplo, e o médico disser que você tem que ficar sob observação 7 dias, você vai se organizar a partir desse 7º dia. Você vai ter uma programação, você tem uma perspectiva. Você funciona diferente. Agora, se você tem um outro problema, uma outra patologia, e por prazo indeterminado você fica hospitalizado, isso te afeta de uma forma bem diferente. Te afeta de forma diferente. Você então, fica acho que esse é o né? aspecto. Acho que esse é o aspecto importante. E também a questão da rotina, quando eu falo rotina, não é que a gente tenha que ter rotinas. É que nós não... Por exemplo, tem casos de pacientes, Rodrigo, que começam a trocar a noite pelo dia nessa função de quarentena. Então, você se desregula de um modo que você não consegue se situar. E a referência é sempre importante. Então, nesse sentido, é que você pode ter uma rotina. De você almoçar num determinado horário, de você escutar música, ter um momento para isso, um momento para aquilo. É compor essas coisas. Ao menos a de dormir e acordar, né, Adriano? Ao menos a de dormir. Ao menos a de dormir e acordar, né? Pois é. Ao menos... Dentro desse contexto, não tem muitas opções. Mas eu acho que a gente tem que ter uma demarcação. Claro. Isso ajuda muito, sabe? É o que a gente vê quando você falou das celas, do isolamento, das solitárias, que as pessoas precisam contar os dias, e tem até nos filmes que marcam lá o cara contando lá, para não se perder no tempo também, né? Então, as rotinas nos ajudam
a lidar com o tempo, mas muito bem. Professor, Oi, Michele. me permita uma sugestão. Eu acho que até para complementar esse tema do que fazer em relação a lidar com a ansiedade, enfim, a gente poderia até se propor, então, como a gente já tinha conversado, escrever alguma coisa para colocar no site, né, de orientação. Ah, seria muito legal. Uma coisa mais pontual, né? Eu Sim, acho ótimo. Interessante. Daí cada um bem dentro da sua bacana. abordagem, né, consegue contribuir, né? Sim. Né? Eu acho que tem alguns materiais que já existem na própria cartilha, né? Mas não tão diretamente assim. Talvez é uma coisa mais pontual e mais esclarecedora. Seria legal. Né? Não com esse sentido de assistencialismo, como o professor falou, que tem um monte de pessoas, né, falando sobre ansiedade e tal, mas talvez com essa seria bem legal. Aceitação. A gente espera lá e depois analisa em grupo, complementa e põe no nosso site. Para quem não conhece, nós temos um site, né, do Aldeia Solidária, onde você... Eu só não sei, Adriano, para buscar no Google o site, qual que seria a dica aí para quem não acessa pela rede social ou pelo WhatsApp. Desculpa, Michele, você tinha terminado? Não, só para dizer que eu não pude na fala agradecer a oportunidade, fiquei preocupada em falar, mas não agradeci a oportunidade, o ouvido de todos vocês aí para minha colocação, para minha explanação, mas agradeço muito pela oportunidade, tá? Mais um desafio. Imagina. Tá bom? Obrigada. Muito bem, parabéns, Michele. Obrigado pela fala, você, Berenice, foi muito legal, a participação de todos. Aí, Adriano, você quer só responder essa questão do site? Se a gente tem como buscar o site no Google ali? Pois é, não sei, teria que... Pois é, tem um modo ali de colocar para ficar em destaque isso, né? Mas eu não sei como funciona isso. Tá. Teria que dar uma olhada, mas aí as pessoas podem acompanhar... Com mais calma. Muito bem, obrigado. Mas aí podem acompanhar pela página do Núcleo de Direitos Humanos no Facebook, né, pela página do Grupo de Direitos Humanos, Saúde Mental e Políticas Públicas, lá no Facebook também. A gente está sempre divulgando o link e as gravações, e vamos divulgar também essa recomendação aí sobre como lidar com as Eu acho, Rodrigo, Oi. Eu acho que seria interessante, isso a gente talvez tenha feito na outra vez, eu acho que seria interessante, a Júlia fez da outra vez, né? Fazer os cards com link, porque aí você dispara os cards, cada um tem aí recebe o card no WhatsApp, e as pessoas vão poder linkar. Sim, é sempre bom ter um card, específico por edição do fórum, né? Exato, é isso que eu compartilhar o cartaz com o link, mas com a programação geral, né? Mas é sempre bom um card. É que como eu tinha pedido já para a Júlia, para ela nos ajudar com o card da população em situação de rua na semana que vem, né? Gostaria de convidar todos e todas, né, a participar da live sobre as questões aí das políticas públicas para a população em situação de rua em tempos de pandemia. Tá? A gente vai começar um pouco antes, vai começar às 19 horas, e então a gente espera que vocês possam estar conosco aí, então, na semana que vem. Tá bom? Um abração, gente. Boa noite a todos e todas. Logo a gente divulga a gravação lá no site para quem quiser acompanhar ou não tiver assistido toda o nosso fórum de hoje, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço, tudo de bom. Obrigado pela presença da Tereza, da Magali, os demais, Júlia, Berenice. Boa noite, professor. Diana, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado pela aula aí. Valeu, imagina. Valeu. Tchau, tchau.